Nesse vídeo, a gente vai ver duas aplicações da integral definida. A gente vai ver como calcular o valor médio de uma função no intervalo, e a gente vai ver como calcular o volume de sólidos de revolução. Como que a gente faz para achar o valor médio de uma função no intervalo? Bom, o que a gente pode fazer é tomar uma quantidade grande de pontos no intervalo, que eu chamei aí de xi, calcular o valor da função nesses pontos, né? Pegar a média e depois fazer esse n para infinito, né? Ou seja, se eu tomo uma quantidade muito grande de pontos, eu vou estar aproximando o que eu espero que seja o valor médio da função no intervalo. E aí, se a gente toma esses xis espaçados igualmente no meu intervalo, ou seja, a distância do xi mais 1 para o xi sempre igual, que eu chamei de ΔX aí, né? Então, se é sempre igual, isso é o tamanho do intervalo dividido pela quantidade de pontos que eu peguei. E aí a coisa está ficando com cara de soma de rima, né? Ou seja, esse meu somatório de f de xi sobre n, se a gente ajeita um pouquinho, o que acaba aparecendo é a soma de rima, só que multiplicado por esse fator 1 sobre b menos a. E aí, se a gente toma o limite dessa sequência, o que está aparecendo é, sim, a integral da função entre a e b, né, no meu intervalo AB, dividido por b menos a. Ou seja, o que a gente definiu, o que a gente chama de valor médio da função no intervalo AB, que eu chamei de fm, é 1 sobre b menos a, multiplicado por essa integral. O que faz sentido, né? Porque a ideia de uma integral é a ideia de uma soma. Então, é como se eu estivesse somando o valor da função em todos os pontos e dividido, entre aspas, pela quantidade de pontos. Não é a quantidade de pontos exatamente, porque eu tenho infinitos pontos, mas digamos o tamanho do intervalo onde estão os pontos. Vamos ver um exemplo de valor médio? Aqui a gente está com uma função que é 1 mais x ao quadrado e eu quero achar o valor médio dessa função no intervalo menos 1, 2. Então, pela nossa definição, né, pela essa definição que a gente chegou fazendo limites, etc., o que a gente chamou de valor médio, que eu chamei como esse fm, é 1 sobre o tamanho do intervalo, então 2 menos menos 1, vezes a integral de menos 1 a 2 de f de x dx. Esse é o valor médio dessa função nesse intervalo, então o que eu tenho que fazer é fazer essa integral, né? Deixa eu escrever aqui. 1 sobre 2 mais 1, 3. A integral de menos 1 até 2 de 1 mais x ao quadrado. Então, 1/3. Integral de 1 mais x ao quadrado. Integral de 1 é x. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, que eu quero avaliar entre menos 1 e 2. Então, 1/3. Avaliando com x igual a 2, eu estou com 2 mais 2/3, mais 2 ao cubo, que é 8 sobre 3, menos, com x igual a menos 1 mais menos 1 ao cubo, que continua sendo menos 1 sobre 3. Vamos juntar isso daí. Eu estou com 2 mais 8/3 menos menos 1, então mais 1, menos menos 1/3, então mais 1/3. 2 mais 1, 3. 8 mais 1, 9. Certo? Manter esse 1/3 aqui por enquanto. 9 sobre 3 é 1, então 3 mais 1. E, no final das contas, a minha integral dá 4/3. Minha integral deu 4. O meu valor médio, né, que é esse fm, deu 4/3. Então, o valor médio dessa função nesse intervalo é 4/3. Um resultado bacana que tem a ver com valor médio é o que a gente chama de teorema do valor médio para integrais. A gente tem um teorema de valor médio para derivadas. Esse daqui, na verdade, é a versão integral daquele teorema. E o que esse teorema está dizendo é que eu encontro algum czinho no meu intervalo AB, tal que o valor da função nesse c é exatamente aquele valor médio que a gente calculou, 1 sobre b menos a, vezes a integral de a até b da minha função. E como eu falei, esse teorema segue diretamente do teorema do valor médio para derivadas. De fato, se a gente chama de fzão a antiderivada de fzinho, então se a gente aplica o teorema do valor médio para derivadas em fzão, o que aparece é um czinho,
tal que F'I em Czinho é F'I de B menos F'I de A. Mas a derivada do F'I é o F'zinho. E do lado direito está aparecendo o F'I de B menos F'I de A, isso é a integral de A até B do F'zinho. E pronto, está aí o nosso teorema do valor médio para integrais. Esse resultado tem uma interpretação bonitinha em termos de área, né? O que o resultado está dizendo é que existe um Czinho, tal que se eu faço um retângulo de base AB e de altura F de C, então a área desse retângulo é a mesma área, tem um valor igual à área definida pelo gráfico da função para x entre A e B. Ou seja, essas duas áreas que aparecem aí no desenho têm o mesmo valor. É isso que diz o teorema do valor médio, que existe esse Czinho, tal que essas duas áreas têm o mesmo valor. Vamos agora para a nossa segunda aplicação, que é no cálculo do volume de sólidos de revolução. Bom, primeiro a gente tem que definir o que a gente entende por um sólido de revolução. Um sólido de revolução é uma figura tridimensional que a gente obtém girando uma região do plano, né? Para a gente aqui, tipicamente, vai ser uma região determinada por um gráfico. Então, por exemplo, nesse desenho eu tenho a região R, se eu giro ela em torno do eixo X, eu chego nesse sólido de revolução que eu chamei de S, e o que a gente quer é achar o volume desse S. Então, o que a gente faz é fazer alguns cortes verticais no meu sólido, né? Ou seja, está o meu sólido aqui, eu vou cortar assim, e aí a gente fica com círculozinhos, né? E são círculos de raio, o quê? O raio desse círculo é f de x. Se o círculo passa pelo ponto x do eixo x, então a altura, nessa alturinha é f de x, que é o raio do meu círculo. Então, a área desse círculozinho, que foi o que eu chamei de A de x, é o quê? Π vezes o raio ao quadrado. Então, πf de x ao quadrado. E aí, para obter o volume, o que a gente deveria fazer é somar, né, essas areazinhas de todos esses cortes que a gente fez. Ou seja, eu vou fazer o meu x variar de A até B e vou fazer essa soma. Mas uma soma dessas acaba sendo uma integral, né? Então, para achar o volume de S, o que eu faço é a integral desse A de x entre A e B. Vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, a gente quer esboçar e achar o volume do sólido de revolução que a gente obtém girando essa região daqui. Então, é o gráfico da função x ao quadrado, ou seja, a curva y igual a x ao quadrado, né? E eu quero girar em torno do eixo x. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir o meu desenho aqui. Deveria, né? Já que foi eu que fiz. Vamos lá. Aqui está y igual a x ao quadrado. A gente vai girar em torno do eixo x. Então, o que eu faço? Eu rebato ele para cá. Credo, não vou até lá em cima, não. Digamos que o 2 está aqui, para facilitar a minha vida um pouquinho, né? Então, eu vou girar por aqui. E tá aí o meu sólido de revolução S, né? Não precisa ser um desenho perfeito, eu também não desenho muito bem, é só pra gente ter uma ideia da cara da figura. Na verdade, a gente nem precisa saber a cara da figura para fazer a conta, mas é bom. Então vamos lá, eu quero o volume desse S, e o que a gente viu é que o volume desse S é a integral de, qual é o intervalo aqui? 0 a 2, né? De 0 a 2. De A de x dx, onde quem é A de x? Bom, se eu pego uma fatiazinha daqui, né, se eu pego aqui no xzinho, eu vou estar com esse circulinho, e a altura desse círculo, né, aqui onde eu estou batendo, que é o raio do círculo, é f de x. Deixa eu não botar isso aqui, não confundir o meu desenho. Né, então, eu fiz um corte aqui em x, eu vi que a altura, que é o raio do círculo, é f de x, ou seja, A de x é π vezes o raio ao quadrado, então vezes f de x, tudo isso ao quadrado. Então, vamos lá. Eu estou com a integral de 0 até 2, de π, f de x é x ao quadrado, então x ao quadrado dx. Né? Integral de 0 a 2 de π, x à quarta. E agora ficou fácil. Integral de πx à quarta é π é uma constante, eu repito, x à quinta sobre 5, que eu quero avaliar entre 0 e 2. Então, eu estou com, quando x é 2, π, 2 elevado à quinta
sobre 5, menos quando x é 0, π 0 elevado à quinta sobre 5. 0 elevado à quinta vai ser 0 mesmo, essa segunda parte vai sumir. 2 elevado à quinta é 32. Π vezes 32 sobre 5 é o volume desse sólido que a gente obtém girando essa região em torno do eixo x. Então, aqui, nesse segundo exemplo, a gente quer, de novo, esboçar e achar o volume de um sólido obtido girando uma região em torno, só que agora do eixo y. A minha região é essa daqui, de novo é a mesma curva, né? Mesma parábola y igual a x ao quadrado. Agora eu estou pegando a região acima dela e eu quero girar em torno do eixo y. O nosso raciocínio foi todo para coisas girando em torno do eixo x, né? Aqui a gente tem que fazer um de dois possíveis raciocínios. Ou eu inverto a minha função, inverto o meu desenho todo e aí fico com uma coisa girando em torno do eixo x, ou a gente faz um raciocínio parecido com o que a gente fez para chegar naquela fórmula, né? Em vez de usar diretamente a fórmula. No fundo, vai dar no mesmo. Deixa eu desenhar. Vamos primeiro esboçar. Então tá aqui o meu y igual a x ao quadrado. Quando eu rebato para cá, forma a parábola inteira, apesar de não estar muito bem desenhada. E eu fico com essa, com boquinha aqui. Então, esse é o meu sólido S. É esse cara que eu quero achar o volume, né? Ele vai aqui até o quê? Se aqui é 2, aqui é 4. Nossa, que desenho mal feito. Aqui, então, é o 4. Ou seja, eu vou de 0 a 4. E se eu quero imitar o raciocínio que a gente fez antes, a gente vai tirar cortes agora horizontais. Então, eu vou fazer um corte aqui e vou ficar com esse disquinho, que eu vou chamar A de Y. Aqui ele está batendo no Y. Qual é o raio disso daqui, né? Esse ponto daqui é x ao quadrado, né? É um ponto do gráfico, a gente já observou que isso aqui é a minha parábola, eu podia ter pego o meu ponto do lado de cá. Talvez eu devia, deixa eu pegar meu ponto do lado de lá, que aí o raciocínio fica mais geral. Então, esse é o meu disco A de Y. Esse ponto é o ponto x ao quadrado. Aqui é x. Só que o meu x ao quadrado é y. Então, se x ao quadrado, eu quero saber o que entra aqui para que eu poder dizer y. Então, vai ser raiz de y. Certo? Se y é x ao quadrado, quem é x? É raiz de y. Então, o raio desse meu círculo é raiz de y. Então, como antes, o volume do sólido é obtido integrando essas regiões. Agora, no meu integrando y, porque eu estou fazendo a coisa variar no eixo y, né? Minhas regiõezinhas, meus disquinhos estão subindo aqui no eixo y. E qual é a variação? Vai de 0 até 4. Qual é a área desse meu disco A de y? Bom, área do disco, né? πr2. πr. Quem é o meu r? Meu r é esse tamanho daqui, né? Que é x ao quadrado, mas eu estou olhando em função de y, então é raiz de y. Né? Isso que está aparecendo aqui é o raio do disco A de y. Porque é esse tamanhinho aqui, né? O x é o raio do meu disco, só que eu vi agora quem é o x em função de y. Nota que eu tinha falado, uma outra maneira de fazer é eu inverter essa função, inverter a situação toda, e aí eu ia ficar com uma coisa como o exemplo anterior. E acabar fazendo a mesma coisa, né? Eu ia acabar tendo que inverter y igual a x ao quadrado, ia ficar x igual a y, raiz de y. Foi exatamente o que a gente fez. Se de um jeito ou de outro, a conta final, a integral final acaba sendo a mesma. Então vamos lá, estou com a integral de 0 a 4 de π raiz de y ao quadrado, então é y. Ou seja, π y ao quadrado sobre 2, que eu quero avaliar entre 0 e 4. Eu estou então com π, né, avaliando em y igual a 4, 4 ao quadrado sobre 2, menos avaliando em 0, 0 ao quadrado sobre 2, e aí eu estou com π, 4 ao quadrado, 16 sobre 2, ou seja, 8π. Então, o volume dessa região daqui é 8π, não está aparecendo, 8π.
No próximo exemplo, faz junto comigo. Pausa o vídeo, faz e depois assiste a resolução. Aqui nesse terceiro e último exemplo, a gente quer achar o volume da esfera de raio R. Nesse exemplo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e assiste a resolução. Ele é um pouco diferente dos outros, né? No sentido de que eu não dei a função, né? Talvez você pode pensar, mas isso é muito mais difícil, que função que eu vou girar? Bom, pensa um pouquinho, né? Você vai girar uma função, né? Você vai girar uma figura, perdão, uma região que quando você gira, você fica com essa esfera completa. Deixa eu botar a descrição dessa esfera. Isso é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Seria a descrição da esfera. Só que aqui só está aparecendo o x e o y. Né? Eu estou pensando o meu eixo z aqui para cima, digamos, para fora do papel. Então, o que eu estou dizendo é que a região que a gente obtém, a região que a gente tem que girar para obter essa esfera, seria, digamos, chapar ela no eixo xy, ou seja, fazer z igual a zero. Né? Então, eu vou olhar para o círculo x ao quadrado mais y ao quadrado, então aqui é a esfera, vou fazer z igual a zero e vou ficar com o círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, isso aqui, sei lá, digamos, é o disco. Então, com essa dica, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Vamos fazer? Então vamos lá. Como eu falei, a figura que a gente está girando, né, a região que a gente está girando é essa daqui. Mas isso aqui é um disco que está para cima e para baixo do eixo X, né? Ou seja, se eu giro isso em torno do eixo X, eu vou passar duas vezes pelo mesmo lugar. Meu braço não gira tanto assim, mas deu para entender. Né? Como se eu tivesse que, meu disco fosse essa minha borracha, eu vou girar ele assim, já cumpri a esfera inteira, mas eu tenho que girar mais uma vez. Então, na verdade, eu não preciso desse disco inteiro, né? Isso aqui é essa figura, mas eu não preciso disso inteiro. E pior ainda, isso aqui não é o gráfico de uma função. O que é o gráfico de uma função? Só a parte de cima ou só a parte de baixo. Então, vamos olhar só para a parte de cima. Para olhar só para a parte de cima, eu posso isolar o y e ficar com r ao quadrado menos x ao quadrado. E aí, se eu estou com y positivo na parte de cima, eu estou com raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Né? A parte de baixo seria o quê? Seria menos essa raiz. Como eu estou olhando para a parte de cima, estou olhando para isso aqui é o gráfico de uma função, né? Isso aqui é uma função. Então, eu estou vendo essa parte de cima do disco como o gráfico dessa função daqui. E agora eu já tenho tudo pronto para girar. Nota que eu estou girando em torno do eixo x, é aquele raciocínio que a gente fez mesmo, né? Então, o meu volume de S é a integral de π f de x ao quadrado dx. Qual é a variação? Vai daqui até aqui. Aqui é menos r e aqui é r. R é o raio da minha esfera. Então, integral de menos r a r. Então, eu estou com integral de menos r a r de π f de x é isso daqui. Então, raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Ou seja, eu estou com integral de menos r a r, raiz ao quadrado, eu fico com r ao quadrado menos x ao quadrado. Essa é a integral que a gente quer fazer, uma integral bem simplesinha. Então, deixa eu repetir esse meu π aqui. Integral de r ao quadrado com respeito a x, r ao quadrado x. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, que eu quero avaliar entre menos r e r. Bom, agora ficou fácil, né? Vou botar esse π para fora. Quando x igual a r, eu estou com r ao quadrado vezes r, menos r ao cubo sobre 3. Quando x igual a menos r, eu estou com r ao quadrado vezes menos r, menos r ao cubo sobre 3. Não está cabendo aqui, deixa eu virar a página, então vai ficar π r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. Então, π r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. E aqui, menos r ao cubo, menos com menos vai dar mais r ao cubo sobre 3. Menos r ao cubo, mais r ao cubo sobre 3. Pronto. R ao cubo com menos mais r ao cubo, 2r ao cubo. Menos com menos 2r ao cubo sobre 3.
2 menos 2 terços dá 4 terços, isso mesmo. 4r² sobre 3. E aí está a fórmula do volume da esfera, né? 4π raio ao cubo sobre 3, que a gente conhece lá desde o ensino médio. Bonitinho, né? Esse exemplo foi bonitinho. No próximo vídeo, a gente vai ver de novo um pouquinho de modelagem com integrais, agora usando as integrais definidas, valor médio, essas coisas que a gente está vendo.